Muito boa noite. Começando hoje mais uma live, aliás, a última live dessa jornada Deixe Ir para Fluir. Hoje com a participação da querida Manuela Bravo, do Elas Personal Organize. A pegada. Botando aqui o tema. Bora. Apegue-se à vida. Olá, Manu. Vamos lá. Colocando aqui o tema, enquanto o Instagram vai integrando aí, entregando e convidando as pessoas. Sandra, que prazer imenso ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Já comenta pra mim aí como é que tá o áudio. Como é que tá aí a imagem, tá bacana? Fala pra mim. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de abrir mão, não somente de objetos, como sentimentos. E hoje a Manuela vai nos ajudar aí dando dicas, orientações, contando um pouco da história dela. Vai nos ajudar com a expertise dela, com toda a experiência que ela tem. Por esse lado dela mais humanizado, a gente vai pegar esse gancho aí e tirar um pouquinho de proveito dessa experiência dela. Ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente e por que eu tô dizendo isso. Sandra sempre nos acompanhando, fico sempre muito feliz, isso é muito bacana da sua parte, obrigada mesmo. Torcendo por você também, hein, Sandra? Tô de olho em você, hein? Vamos lá. Enquanto chegando, me convidando aqui, ó, chamando algumas pessoas pra cá. Bora. Vamos clicar nesse aviãozinho aí e vamos ver. Outras pessoas possam ser beneficiadas com esse conteúdo. Vamos lá. Convidando aqui, você também pode convidar daí. E vamos embora. Vamos lá, tô chamando aqui. Tudo certo? Várias pessoas entrando aqui. Manu, já vou te chamar. Vamos lá? Olá! Olá, seja muito Tudo bem? bem-vinda. Tudo ótimo, bom te ver. Bom te ver. Bom estar aqui com você mais uma Também, bom te vez. ver. Também, estou muito feliz. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite, todo mundo. Vi que a Sandra está aqui, né? Sempre Sandra tá sempre acompanhando. muito bacana essa parte dela. Fico muito feliz. Gente, minha luz está boa, som. Tá um pouquinho escuro. Eu não sei se é É só que para mim. eu fiz um improviso hoje aqui, né? Eu não estou em casa, Não, então. dá para te ver tranquilamente, mas como você perguntou, Aham. tá um pouquinho escuro, mas tá de boa, assim, não tem problema nenhum não. É. É, Vê se deu uma melhorada. melhorou. Tá Então, aparecendo um pouco show. mais seu rosto, melhor agora. Ah, então tá ótimo. A gente sempre nos improvisos, a gente tem que sempre se virar nos 30, né? Fiz até um É, stories antes no improviso. o bacana de ser as coisas serem online, essa é a vantagem, né? A gente pode, essa mobilidade estar em qualquer outro lugar e isso não nos impede de haver comunicação. Então, isso é muito bacana. Né? Exatamente. Bom, gente, a live de hoje nós vamos falar o seguinte: existem pessoas que têm dificuldade de desapegar um pouquinho, né? Essa palavra desapego, às vezes é um pouquinho pesada. A Manu até concorda comigo, até que ela se alientou isso para mim algumas vezes, ela é um pouquinho mais pesada, né? Porque Exatamente. ela vai até explicar um pouquinho o ponto de vista dela, o porquê disso, né? Mas assim, é uma palavra mais popularmente conhecida, quando a gente de repente tem um pouco de dificuldade de abrir mão de alguma coisa, não é? De um objeto, de sentimentos também. Tem gente que vive muito presa no passado. E eu chamei a Manuela para cá hoje para ela nos ajudar com toda a expertise dela, todo o conhecimento que ela tem, com toda a experiência
é porque ela tem esse lado, essa visão mais humanizada. Ela vai já já falar para vocês o porquê. Então, o tema da nossa live é: se você está apegado a sentimentos, objetos do passado, apegue-se à vida, que ela tem muito mais valor. Né? A gente não pode deixar de aproveitar a vida por conta de coisas do passado. Então, para abrir um pouco a nossa visão, o nosso entendimento, essa é a última live dessa jornada de lives que eu fiz aí, que é deixe ir para fluir. Então, deixe ir coisas do passado, deixe ir coisas de sentimento, deixe ir eu não posso, eu não consigo, sabe? A gente falou sobre desapego de diversas áreas da nossa vida, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu conto com vocês aí. Então, que para quem não me conhece, eu sou Roberta Cerejo, e eu acredito que a organização, ela é a cereja do bolo, para que a gente alcance o nosso objetivo. Que sem organização a gente não consegue realmente ter sucesso naquilo que a gente faz. Eu já atuo como profissional de organização há 4 anos, tá? Então, assim, eu venho ajudando centenas de pessoas através da geração de conteúdo, atendimento personalizado, atendimento online, enfim, a gente sempre está agregando valor por onde a gente quer que a gente passe, né? Plantando sementinhas da organização. Quem realmente trabalha com profissional de organização não tem como não falar de organização, não tem como, em algum momento, passar despercebido na vida de alguém. Não é verdade, Manuela? Agora eu vou passar a bola para você, porque você vem me representar também. Fica à vontade. Obrigada. Antes da gente começar, eu quero dar os parabéns para a Sandra, que ela acabou de escrever aqui, que ela terminou o curso do Reorganize. Estou muito feliz pela conquista dela. Temos aí mais uma colega de profissão, né? Ó, parabéns, Sandra, Seja por muito isso. bem-vinda! Seja bem-vinda ao Conte com o nosso time. apoio. Exatamente, estamos aqui para o que der e vier. Roberta, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com você nessa live maravilhosa. Boa noite a todos que estão aqui. Eu vou começar a nossa live hoje um pouquinho diferente. Primeiro eu vou pedir para todo mundo fazer a respiração. Opa! Respira bem fundo e soltar. Mais uma vez. E acho que agora a gente pode começar a nossa live aí, após essa respiração. Eu brinco muito com a Roberta sobre isso. Demais. E a respiração, ela calma a gente, né? Então, eu acho que é um ótimo começo para a gente trabalhar hoje e conversar sobre desapego. Né? Primeiramente, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Manuela Bravo, sou personal organizer e assistente social de formação. Isso tem muito a ver, né, com o nosso assunto aqui hoje também, o porquê que eu trouxe também um pouquinho dessa profissão. Né? O meu Instagram é Elas Personal Organizer e eu sou junto com a Elisângela também. Só que ela tem um pouquinho de vergonha de live, então geralmente eu faço as lives aí sozinhas e tudo bem por isso. Gente, já quer que eu comece, Roberta? Fica à vontade, pode falar. Tá. Você já está explicando Gente, por que tem a ver essa conexão, né? Isso, acho ótimo, pode falar. Isso mesmo. Isso aí. Então, eu comecei atuando no mercado como personal organizer tem mais ou menos aí 2 anos, tá? É bem recente, só que eu me sinto totalmente preparada, tá? Tanto para a organização, tanto para o lado do atendimento humanizado, que é o que eu venho aí dando muita prioridade junto com a organização, junto com o nosso trabalho de personal organizer. E tudo começou, Roberta, identificando na minha primeira visita, tá, técnica, que hoje eu não uso mais esse termo, visita técnica, eu uso acolhimento humanizado, que eu acho que a gente acolhe, né? Então, eu tirei o visita técnica. E com uma cliente muito especial, tá? E tudo surgiu a partir desse acolhimento. Eu cheguei na casa dela, não sei se eu já te contei isso, foi uma mudança internacional. E essa cliente, ela estava extremamente nervosa, com todos os sentimentos dela ali à flor da pele, né? E eu não poderia, Roberta, naquele momento, falar só de organização. Porque eu percebi e identifiquei que a organização, naquele momento com ela, seria o segundo plano. O primeiro plano seria o acolhimento, né?
E junto com a Elisângela e uma outra personal organizer amiga nossa, Gisele, elas ficaram perplexas o quão esse acolhimento foi importante para aquela cliente se abrir, para a gente criar uma conexão e um vínculo para começar toda a organização, né? Gerar E uma é daí que confiança começou. também, né? Exatamente. E foi daí que eu percebi, né? Tive esse insight, uni a assistência com a organização. Manuela, como é que você faz isso? Assistente social com organização, mas não tem nada a ver. Gente, tem muito a ver. Muito a ver. É igual a psicologia com a organização, arquitetura com a organização. Você tem um insight que você pode contribuir muito mais para a organização, né? E assim foi feito. Eu comecei a chegar na casa dos meus clientes e fazer esse acolhimento. E eu comecei a perceber que o vínculo era muito forte, né? Porque para eu entrar na casa do cliente para organizar, para trabalhar o desapego, eu tenho que entender a vida dele, as questões dele, né? E Roberta frisou bem aqui, desapego, realmente. Eu não gosto dessa palavra, eu acho uma palavra muito forte, uma palavra que assusta quem está do outro lado, né? A mesma coisa do que eu falo para você. Você tem que desapegar de uma blusa que você ganhou da sua avó e é uma recordação. Essa palavra desapego gera medo, gera conflito, principalmente no momento, né, do descarte, no momento da organização. Então, eu costumo não dizer essa palavra desapego, tá? Eu venho trabalhando o apego para a pessoa entender que ela não precisa mais daquele objeto, daquela roupa. Eu não friso mais vamos desapegar, né? Vamos retirar da sua vida, desse momento, aquilo que não pertence mais para você hoje. Porque muitas das vezes a gente não consegue ter essa visão, né? Então, eu comecei também a identificar, durante o meu acolhimento, que a palavra desapego gerava um conflito, tá? Entre o cliente e a personal organizer. Que a primeira coisa, eu tenho que desapegar de tudo que eu tenho? Eu tenho que jogar fora? Não. Não é assim que funciona, né, Roberto? Não Com é assim que a gente certeza. trabalha. Assusta mesmo. Inclusive, tem pessoas que pensam assim: ah, não posso te chamar aqui na minha casa, não, porque senão você vai querer que eu jogue tudo fora, que eu desapegue de tudo, e eu não quero passar por esse processo. Porque para quem não está habituado, quem não sabe como é que funciona, faz parte, né? Inclusive, é uma das primeiras etapas, vamos dizer assim, né? Desse processo de organização. A gente precisa realmente fazer uma triagem, identificar aquilo que vai ser necessário permanecer no ambiente, no espaço. E, por muitas das vezes, a gente acaba usando essa palavra, por isso que ela tem um peso. E a Manuela fez muito bem em ter substituído essa palavra, porque realmente existe um certo preconceito e um certo medo. Pegou super bem isso que você falou, até rimou, né? O desapego gera medo, realmente gera medo, Isso, assusta. gera medo. E aí, Roberta, eu comecei a identificar isso, né? E eu tive a primeira cliente com um problema muito grande de apego, tá? Só que antes da parte do apego material, roupa, objetos, enfim, eu percebi que o apego era sentimental. Como eu vou trabalhar com ela o desapego, que é que eu vou ter que falar a palavra, Porque o é popularmente desapego, conhecida, o pessoal já isso, entendeu. exatamente, sem trabalhar a parte do emocional. Não tem como. Os dois estão ligados, e muito ligados. Primeiro você tem que identificar nessa parte a história da pessoa, a vida dela. Começando, qual o ponto principal, tá? Ela teve perdas na vida? A parte financeira dela, como é que foi? Como é que chegou em tudo que ela tem hoje? Tudo que ela adquiriu ao longo de uma vida? Isso tudo você tem que saber. Não é só chegar ali, ó, vamos tirar isso aqui porque tem um fiozinho aqui, porque essa calça não dá mais em você, porque não, não é assim. Você tem que entender as questões daquela pessoa, tá? E através disso você vai criando um vínculo de confiança. Você tem que parar para ouvir. Você tem que ser o ouvinte.
Então, entre uma das dicas, né, mais importantes, Isso. né, como a Sandra que está aqui agora e está iniciando a sua trajetória como profissional de organização, porque muitas pessoas não entendem muito bem como que é a nossa atuação. Ela é muito mais do que simplesmente fazer dobras, organizar armários, Sim, enfim, vai muito mais além. Vai entrar na questão da escuta, né, Manuela? Assim, óbvio que nem todo exatamente. mundo está aberto para isso, nem todo cliente tem essa facilidade. Uhum, Mas como a Manuela está uhum. falando aqui, ela está relatando para a gente a sua experiência, a sua primeira experiência ali, houve essa necessidade, ela identificou essa necessidade, e como foi importante ela ter todo esse conhecimento dela na área de assistência social, para que ela, olha, acalmasse os ânimos, e essa questão do respirar, assim, não tem como. Eu lembro de você sempre, quando eu me pego às vezes mais agitada, mais ansiosa, eu escuto só a voz assim, Roberta, para tudo, respira. E É super verdade. funciona, a gente dá aquela acalmada mesmo, né? Assim, começa a pensar em outras coisas, assim, tenta acalmar os ânimos e deixar o oxigênio passar ali para você Isso, poder acalmar os ânimos, centralizar e focar um pouco mais. Assim, tudo isso contribui. Então, assim, essa questão da nossa atuação, ela vai muito do ouvir. Então, vai a dica principal aí, que é até qual é a dica que você pode isso dar aí. para os profissionais, enfim, para as pessoas atuarem desse lado mais humanizado, buscarem ter um atendimento diferenciado. Saber ouvir, né, Manuela? A gente tem que ouvir Isso, ter uma primeiro. escuta qualificada. Isso, gente, é Perfeito. fundamental. É Porque treino, né, você Manuela? consegue, é treino. Você consegue identificar a situação. Isso não só com o nosso cliente, tá? No nosso dia a dia em si. Com todo mundo, na nossa família. Sim, Identificar o problema, tá? Você vai criar um vínculo, porque você escutou. Nem todo mundo está disposto a escutar. é verdade. Então, a partir do momento que você escuta, o outro sente isso, né? Então fica mais fácil de você entrar e começar ali a desenvolver o seu trabalho. Então comecei a Amanda fala dela, ai que bom, obrigada. Então comecei a identificar esses pontos, tá? Comecei a entender, Roberta, a trajetória da vida do cliente, tá? O que que ele teve, o que que ele não teve, se ele passou dificuldade financeira, por que que ele tem aquilo tudo hoje, porque você não pode pedir simplesmente para uma pessoa desapegar se ela não teve nada lá atrás na vida dela. Se a situação dela financeira lá atrás dificultou ela ter, de repente, uma roupa que ela queria, uma sandália, uma bolsa, o que for. Estou dando só um exemplo aqui Sim, superficial, tá? E sim. aí hoje ela tem uma vida financeira melhor. Quem sou eu para falar para ela que ela tem que desapegar daquilo que ela conquistou agora, há pouco tempo? De que ela nunca teve e ela quis muito. Então, isso tudo tem que ser trabalhado, você tem A que empatia, entender. né? A empatia, Manu. Exatamente, Trabalhar a empatia. exatamente. E explicando para ela qual o benefício, o porquê dela ter aquilo tudo. Então, o desapego não é simplesmente o que as pessoas falam, né? Pegou ali, vamos separar, vamos doar numa instituição, não. É muito mais. E quando eu tenho que fazer o desapego com o meu cliente, eu separo, dependendo da quantidade, tá, de peças ou de objetos que ele tenha, de 1 a 2 dias. Eu já passei 3 dias, Roberta, só desapegando. Porque um dia foi só emocional. Escuta, conselhos, orientações, experiência de vida, troca, né? Para renovar a pessoa, trabalhar a respiração, que isso também faz diferença na hora do desapego, renovando a pessoa para o dia seguinte, que seria o dia da retirada do que não cabia mais na vida dela. E aí você vem com um misto de sentimentos, né? Com recordações, um relacionamento que acabou, mas você não consegue desapegar daquela roupa, daquele objeto que você ganhou, e aquilo está fazendo mal para o hoje. Porque você vive o passado, não vive o futuro. Se você Eu, não vive o futuro, o hoje você não está vivendo. Você está presa lá atrás. E olha a carga que vem junto de sentimentos. Então, o desapego é emocional, não só material. Só que as pessoas, a maioria das pessoas ainda não entenderam essa parte, que flui mais, fica mais leve quando você trabalha o sentimento emocional para ir para o desapego material.
Ou seja, assim, se você não tivesse tido essa sensibilidade, essa percepção, né, esse feeling ali para identificar essa questão toda, você não ia ter nem conseguir finalizar o seu trabalho, né, nem conseguir iniciar, vamos dizer assim, não obter sucesso naquilo. Muito pelo contrário, você ia ficar frustrada, cliente também, não ia fluir, as coisas não iam acontecer. Né? Deus sabe de todas as coisas, porque Uhum, foi você a escolhida para fazer aquele trabalho. Certamente você conseguiu acrescentar muito na vida dela, ajudá-la. Né? uhum. A Madu, ela tem esse lado dela, tô super centrada, super calma, é muito bom de trabalhar com ela, ela tem que estar nos chamando a razão, a benção também com Obrigada. você. Tô suspeita para falar, Obrigada. né? Porque você abençoou muito a minha vida em muitos momentos, muitas fases da minha vida, você sempre esteve ali me apoiando e super importante. Então, assim, realmente é Vou sempre muito bom, chorar aqui, hein? Não vai fazer eu é sempre chorar aqui, muito não, bom ó. conversar com você, porque realmente você tem essa habilidade para ouvir, para escutar a pessoa, para saber o que falar. Nem todo mundo realmente tem essa habilidade. Agora, eu quero deixar aqui para as pessoas essa dica. A Manuela, sobretudo, ainda tem o que? Você ainda está dando curso, Manuela? Vai abrir? Já abriu? Fechou? Como é que está esse negócio Vou aí? abrir um curso. Estou Vai abrir um estruturando curso. esse curso. Estou Então, olha, gente, estruturando ele. interessadas aí, profissionais de organização, interessadas em dar um up aí na sua carreira e ampliar a sua visão, realmente mostrar realmente que você pode mais, porque não dá para ser um trabalho mecânico. A gente trabalha com pessoas, estamos lidando com pessoas, a gente precisa buscar capacitação para lidar com as pessoas. A gente está sempre aprendendo, nenhum cliente é igual ao outro, né? As pessoas são diferentes, cada um com seu temperamento, cada um com a sua personalidade, e a gente tem que tentar ajustar a nossa quando o cliente, né? Sabendo sempre meio que pisando em ovos, sentindo como é que está ali o terreno, para saber até onde a Sim, gente pode isso. ir, porque tem cliente também que não se abre muito. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente também pode trazer isso para a nossa vida pessoal, essa questão, para agora para pensar, é uma ótima reflexão, um ótimo momento para você refletir. Será que eu também estou deixando de fazer algo bom para minha vida, deixando de viver o presente por conta de um passado, de algo que está ali, às vezes a gente nem se percebe, né? A gente vai vivendo ali a nossa rotina, vai empurrando com a barriga, eu detesto pessoas, a gente vai empurrando com a Isso. barriga determinadas coisas, né? E aí, de repente, a gente até explode no momento inadequado, e isso vai refletir nas pessoas que estão à nossa volta, então vai ser muito sério. Flavinha, seja bem-vinda, Dalila, todos vocês que estão aqui, tá? Muito obrigada, hein? Beijo Boa grande para vocês, noite, meninas. Flavinha. A Flavinha chegou aqui. E, dentre outras colegas que estão aqui, e outras pessoas também, sejam todos bem-vindos. Tendo alguma pergunta, coloca aqui pra gente. Tem uma caixinha de interrogação, fica mais fácil pra gente identificar, mas vamos comentando aí. Se você tá gostando, já clica nesse coraçãozinho, pra gente saber, porque é a forma que a gente tem de. Ah, obrigada, a gente já tá botando o coraçãozinho aí, pra gente saber que vocês estão gostando do conteúdo. E vem. Travou? Tô, Eu? travou. Mas eu acho que é porque entrou uma ligação para mim. Mas Ah, tá. conclui aí. Tá. Então, assim, se você acredita que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, clica aí nesse aviãozinho, vai chamando elas para cá. Mesmo que elas não assistam ao vivo, depois elas vão ter oportunidade de assistir, pois vai ficar gravado. Então, estou gostando dos coraçõezinhos, mas o conteúdo está legal, as pessoas estão gostando. Para a gente dar Que realmente, bom. assim, abrir um pouco a nossa visão, nosso entendimento, até em Uhum. relação ao nosso trabalho. Porque não é nada mecânico, a gente lida com pessoas. Então, assim, se você está muito Exatamente. apegado a sentimento e objetos, apegue-se à vida, dê mais valor à vida. Não deixe de viver os momentos bons por conta dessas outras coisas aí que estão te impedindo. Então, cabe aí uma reflexão, pare para pensar se não está acontecendo isso com você e tente deixar fluir, deixe ir para fluir, seguindo aí, pegando esse gancho da jornada, deixe ir para fluir, senão você realmente deixa de viver coisas boas. Então, Manu, para quem não sabe aí, a Manu vai abrir as inscrições em breve aí sobre esse curso, ela está se estruturando, porque ela quer ajudar outras pessoas com todo esse conhecimento que ela tem, ela não pode guardar para ela já me ajudou muito, ela tem ajudado Jamais. todo mundo que passa na vida dela, todo mundo que pede ajuda, ela está sempre aberta para ajudar, Manu, ela é uma pessoa super acessível, você que não a conhece ainda, eu não sei, Dalila, se você já conhece a Manu, mas assim, se você não conhece, pode se comunicar com ela, ela é uma pessoa super acessível, e a gente se conheceu inclusive pelas redes sociais, né, Manu? A gente não se conhecia Foi. pessoalmente, foi uma ali meio que conectando na outra, ligada na outra, a gente teve uma afinidade, tivemos a oportunidade de estar presencialmente algumas vezes. E assim, então fiquem tranquilas, fiquem ligadas aí no perfil dela, ela de Personal Organize, vai acompanhando ela aí também, que em breve ela vai lançar o curso para te ajudar, para você dar realmente o up na sua carreira. Mas vamos dar seguimento aí. Então, um dos benefícios que a Manuela está falando aí, Manu, vamos frisar um pouquinho mais sobre esses benefícios de você ter essa visão, esse entendimento, essa sensibilidade da escuta, né? O seu É, trabalho ele vai render melhor, vai render mais. Pode uhum. falar. Na verdade, Roberta, quando eu chego, o pessoal fala assim, poxa, mas você chega na casa do seu cliente
e você já trabalha a humanização sem conhecê-lo. Eu falei, gente, a partir do momento que ele abriu a porta dele para mim, eu estou trabalhando o lado humanizado. Eu estou acolhendo ele. Eu estou entrando na casa dele. Eu vou mexer na vida inteira dele. Né? Então eu tenho que criar uma conexão e um vínculo com ele. Às vezes é um assunto de comida, de alimentação, às vezes é algo fora da organização, mas você criou um vínculo com aquele cliente. Né? E aí ele vai ficando mais à vontade com você e você mais à vontade com ele. Nem todo cliente é igual, tá? Eu já passei por várias residências, por várias pessoas com comportamentos completamente diferentes, visões diferentes, mas eu não deixei de acolher nenhuma dessas casas. Nenhuma. Tanto da cliente que me deu uma rotuladora de presente, hoje é uma grande amiga, que tornou amiga de verdade, tanto um cliente que eu chego ali na casa dele, ele olha, Manuela, tá tudo aqui, e ele vai para a sala, entende? Mas você cria um vínculo, você atende, você acolhe, tá? Isso é muito importante. E no dia seguinte, dê o seu melhor. É o que eu costumo dizer, a partir do momento que eu entro na casa do meu cliente, eu estou dando o meu melhor. E ele percebe isso de alguma maneira. São coisas simples. E ele vai vir até você. De repente, não no primeiro dia, mas no segundo. De repente, ele não vai falar com você, você acolhendo ele desde o primeiro dia. Mas no último dia, você vai ver um brilho no olhar dele, um sorriso, um muito obrigado, de uma forma carinhosa. Não vai ser um atendimento frio. O que eu não deixo é ter um acolhimento, um atendimento frio, sem vínculo, porque primeiro não sou eu, segundo não é a missão e nem a visão da minha empresa, entendeu? Perfeito. Então tem como você, aos poucos, acolher e contornando a situação. Voltando para a nossa parte do desapego, Roberta, eu vou dar um exemplo aqui, bem difícil, que foi uma cliente que ela tinha um amor muito grande por uma peça de roupa. Mas eu até então não entendi o porquê, tá? Então, o primeiro momento que eu tirei fazendo desapego com ela, deixei ela sentada na cadeira e fui mostrando peça por peça. Demorou acho que um dia e meio, tá? Peça por peça. E fui conversando, falando daquela peça, ela entendendo. E aí, quando eu peguei esse vestido, essa peça, ela abraçou, tirou da minha mão e abraçou. Essa não. E aí, o que você faria? Você puxaria da mão dela? Não, essa sim, porque tá furadinha, porque tá com isso, tá com aquilo, tá com aquilo outro. Nunca podemos fazer isso. Entendeu? Então, não, eu deixei a peça com ela e falei, tudo bem, vamos deixar essa aqui por último. Não tem problema. E ela chorou mesmo com a peça. E eu vi que tinha muito sentimento ali. Muito. Não era só mais uma peça como as outras. É percepção, né? E aí, no final, eu sentei do lado dela, segurei a mão dela e falei assim, me conta como aconteceu essa peça. Você ganhou, você comprou? Me conta a história dessa peça. E aí ela começou a relatar que a avó dela, que faleceu, tinha dado a peça para ela. E ela não usava mais. Mas ela não queria que saísse dali, que era a lembrança mais forte que ela tinha da avó. O que, de repente, para mim é uma coisa banal, para o outro não é. Né? Então, eu separei num pack organizador, fiz um espaço de recordação, né? E deixei ele para ela. Você pode... Isso aqui é sua recordação. Tá? E outra coisa, todo momento do desapego, agradeça pelaquela roupa, por aquele objeto que permaneceu durante aquele tempo com você. Isso é muito bom na hora do desapego. E sempre pense, tem outras pessoas que vão precisar do que eu estou doando, do que eu estou desapegando.
Enquanto uns têm muitos, outros não têm. De repente isso facilita na hora Com do certeza. desapego. Mas Tá? nem todo É mundo sempre vai. esse pensamento. É uma Mas coisa nem positiva. É uma forma exatamente. de incentivar a pessoa, né? Dela abrir Isso, de mão, incentivar. pensar que ela vai estar E- contribuindo com outras pessoas que de repente precisam daquilo, né? Exatamente. É um gancho aí para também você conseguir começar o desapego, né? Eu costumo também, Roberta, apresentar antes do desapego uma lista de locais que podem pegar as doações na casa da pessoa. Mesmo agora com o Covid, você pode deixar na porta, eles pegam ou no portão. E situações de pessoas que precisam mais do que eu, do que você. Isso ajuda muito, né? Porque você trabalhar reflexão mental, trabalhar a sua mente, o seu sentimento na hora do desapego, pensando sempre que tem alguém que está precisando de você, e por que não você não vai ajudar? Não vai ser solícito, né? E você trabalha empatia e reciprocidade. No mundo que a gente está hoje, é válido você ir por esse caminho, ter esse viés, né? Então, eu acho que isso ajuda muito na hora do desapego. Eu faço isso muito com os meus clientes. Funciona. Até hoje eu não tive nenhum cliente que, não, eu não vou desapegar. Até o mais complicadinho, tirou uma pecinha ali, alguma coisa que entendeu o propósito, tirou realmente que não estava dando mais e conseguiu fluir, caminhando por esse viés, né, de entender que sempre tem alguém que esteja precisando. Uma dica, tá? Indo para o lado infantil, as crianças são os que mais desapegam, principalmente de brinquedos. Às vezes a gente fala, né? A criança vai ser difícil, o adulto não. A criança entende tão rápido, ó, no estalar de dedos. Inclusive, é a melhor época para se ensinar. Você já ensina para uma criança, porque se você ensina para uma criança, ela vai crescer com aquilo, vai se tornar um adulto desapegado, um adulto solidário, que pensa no próximo. Talvez aí essas crianças de uma geração mais recente não tenham aprendido, seus pais não tenham construído isso ao longo da vida, né, da sua infância, e Isso aí se aí. tornaram adultos muito egocêntricos, pessoas que não pensam no próximo, e com isso o amor do mundo vai se esfriando. Quando você não tem um olhar voltado para o teu próximo, você não desperta para isso, você olha só para a sua vida, com certeza vai sofrer consequências com isso, né? Mas assim, você vai ensinando desde sempre. Eu aprendi muito isso com a minha mãe sempre foi uma pessoa muito desapegada de tudo, até demais, assim, minha mãe é super minimalista, e eu aprendi muito isso com a minha mãe. Somos 3 filhos, mas cada uma de um jeito, né? Eu sou que mais puxei minha mãe Uhum. assim com esse lado. E eu tô comprando alguma coisa, já tô lá, eu nem paguei, eu já tô assim, o que eu vou tirar? É muito automático, o que eu vou tirar? Se eu comprar uma peça Sim. íntima, seja o que for, um par de meias, eu já tô pensando qual é a meia que eu vou tirar do armário. Então, assim, eu aprendi dessa forma, entendeu? Isso eu aprendi dessa maneira. Então, assim, você pode ensinar isso para os seus filhos, é uma ótima época. Fica aí a dica também, né, Malá? Para quem tem crianças Uhum. aí, já vai ensinando desde sempre. Eu aqui em casa também coloco muito isso em prática, inclusive duas épocas que são excelentes para a gente poder fazer esse tipo de Isso. momento assim de desapego com nossos filhos, após aniversário, que eles ganham muito presente, datas festivas, dia das crianças, né, Natal, essas coisas após, né, passam um mêsinho aí, você já pode se reunir e fazer todo esse momento. E as crianças, elas têm prazer. Se você Gosto. ensina desde pequeno, elas têm esse prazer, elas entendem com mais facilidade, como a Manuela falou, que elas estão fazendo bem ao próximo. Isso é gratificante para elas, se sentem bem com isso. Né? Então, assim, é E super geralmente, importante, às vezes, escolhem o brinquedo que mais gostam, não é? Que lição que dá para os né? adultos, É né? incrível. É incrível. É uma lição para os adultos, né? É uma lição. É uma lição. Você falou aqui, Roberta, sobre a compra, né? O consumo. Exatamente. Eu penso sempre assim: comprei um sapato, eu vou tirar um porque eu estou renovando. Sempre eu estou abrindo espaço para o novo. Isso ajuda muito também nessa fase do desapego, pensar nisso, né? E ajuda você a não ser tão apegado com aquele objeto, com as suas coisas em si, né? Gente, o que a gente está propondo aqui hoje não é para você abrir o seu guarda-roupa agora, tá? Pelo amor de Deus, e tirar quase tudo. Não é Não. isso.
É você saber identificar o que realmente você precisa, o que realmente está proporcionando felicidade para você e alegria. Tenta ver dessa forma. Ao olhar alguma coisa na sua casa que você queira retirar, isso hoje é funcional para mim? Eu preciso ter isso aqui? Ou de repente eu preciso ter a quantidade de jogo de talheres, de toalha, de pano de prato, enfim. Né? Saber identificar se realmente você precisa ter uma gaveta de pano de prato lotada. 30 Isso é pães de prato. importante. 50, né? 50 conjuntinhos de calcinha e sutiã. Então, assim, realmente olhar com esse propósito, que eu tenho certeza que vai ser mais prático, tá? Posso ir dando continuidade aqui, Claro, claro, Roberta? claro. Então fica as dicas dos benefícios que a Manuela está frisando aqui. Olha quantos benefícios você vai adquirir se você conseguir obter, assim, começar a mudar um pouco o seu olhar, né? Você, olha, práticas da compra, você compra, entra um, sai um, já vai praticando isso. Começa a olhar para as coisas dessa forma, não sai comprando um monte de coisa, não identifica primeiro se você realmente necessita, aquilo realmente é importante para você, se você precisa, se é uma compra por simples impulso, porque está na promoção, porque isso são coisas assim, já começam de lá, né? Já começa de lá, desde a Isso sua aí. compra. Começa a mudar um pouco essa tua mentalidade, porque senão você atrapalha a sua vida, fica com um monte de coisa lotando, lotando, te atrapalhando. A Manela falou muito bem, tira essa funcionalidade, a praticidade da sua rotina e faz com que você tenha uma vida mais pesada. Porque você está sempre estressado, Exatamente. desgastado, por conta de tudo isso. Tudo que está te impedindo de ter uma vida mais leve. Pode seguir. Roberta, me atualiza aqui. A gente já falou tanta coisa, já falamos de Isso é uma coisa que eu ia te sentimentos. perguntar. A gente falou sobre os desapelos, os benefícios do desapego. Eu vou só reforçar aqui, ó, a questão do acolhimento, das questões que a gente precisa, né, pensar num projeto que a gente vai realizar na casa do cliente, num atendimento, mais que a gente venha trabalhar mais essa questão do acolhimento, da empatia, da reciprocidade. São coisas super importantes. A gente saber ouvir, né? Vou só reforçar aqui, para que a gente venha Uhum. gerar um vínculo com o cliente. Não pode ser um atendimento frio, a gente precisa gerar esse vínculo, né, para que ele confie. A partir do momento que você frisou muito bem, que ele já contratou o serviço de um profissional de organização, ele contratou porque já confia. Por mais que não conheça, Isso. nunca viu, contratou porque gostou do trabalho nas redes sociais, conversou, houve aquele contato telefônico, houve aquela conversa pessoalmente, né, que anteriormente a gente chamava de visita técnica, mas agora você mudou para acolhimento humanizado, gostei muito disso. E a pessoa vai ali gerar uma confiança. Então, a partir do momento que ela contratou o serviço, já quer você na casa dela trabalhando, já tem uma confiança. Já confia, de alguma maneira, já confia em Exatamente. você. Então, assim, procure gerar esses primeiros contatos, gerar realmente essa confiança para que você possa ser mais assertivo no resultado também do seu trabalho, do seu projeto, porque você alcança o seu objetivo. Então, é super importante. Queria frisar essas coisas todas. A Manuela falou que também ao espaço para recordação. Eu gosto muito disso. Muitas vezes a gente precisa realmente delimitar um espaço, indicar para o cliente que ele venha ter esse espaço. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter recordações, então eu delimitei que eu tenho direito a uma caixa de recordações. E eu, Boa. de tempos em tempos, não é aquela caixa de recordações que eu deixo lá e fica pegando a teia de aranha o ano todo, não. Eu pego de tempos em tempos, eu gosto muito, eu curto aquele momento para mim. Eu pego lá as minhas cartas, as minhas fotos, eu gosto demais. E aí você fala, você está pegada muito ao passado. Não, gente, são recordações boas para mim. Não são coisas que me fazem mal. Aquilo que me faz mal, eu já joguei fora, eu já me desfiz. Já fiz a limpa, já fiz a faxina. Isso Mas aí. eu quero coisas boas. Então, assim, delimite um espaço, porque senão a pessoa fica guardando de tudo. Você quer uma roupa que é importante, por exemplo, tem filhos que gostam de guardar roupa disso, roupa daquilo, roupa. Não, sabe o que eu fiz? Eu guardei um pé, de um sapatinho dele que eu gostava demais do meu filho. Inclusive, ontem ele fez 13 anos. E eu guardei Muito um rápido, pezinho né? de um sapatinho. Porque eu pensei o seguinte: primeiro que eu gosto de crochê, então esse era um sapatinho de crochê. Foi um dos primeiros sapatinhos que ele ganhou. Eu guardei um pezinho só. Porque eu fiquei pensando o seguinte, por que, que eu vou ficar guardando um monte de roupa, de manta, de primeira roupa de batismo, primeira roupa de não sei o quê? Se tanta gente pode usufruir daquilo. Eu tenho tudo, gente. Eu não tenho por que eu ficar guardando. Aí você pensa só, eu vou ficar guardando uma primeira roupinha, porque não sei o quê, a primeira mantinha. E as outras pessoas que não têm nada, que precisam que você doe para elas?
teriam a oportunidade de usar aquilo com seus filhos porque não tem recurso. Até mesmo às vezes tem até um pouco de recurso, mas passa para frente, vai ser útil para outra pessoa, vai ficar aquilo mofando no seu armário. Então procurem abrir a mente e sempre pensar no outro também. No que aquilo vai gerar de benefício? A Manuela falou muito bem, eu quero só reforçar essa questão. Pense no benefício para o outro, para o teu próximo, tá? Agora eu queria que você falasse o seguinte, nem todo mundo, Manu, está aberto, né? Nem todo mundo quer falar, nem todo mundo... E às vezes você já passou por alguma situação em que você realmente teve muita dificuldade de atuar ali, de realizar o seu trabalho, ou então você já ouviu de alguma colega, enfim, por quê? A interferência, vamos dizer assim, não é essa palavra que eu queria pegar, mas me ajuda aí, por favor. Era necessário a atuação de um outro profissional da área de saúde, como, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra. Você tem esse tipo de parceria? Já houve necessidade dessa interferência? Como que é isso? Acontece? É possível? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu não tive nenhum cliente que eu precisasse dessa atuação de uma psicóloga, tá? Na verdade, eu fui acolher um cliente, né, a primeira vez, e eu percebi que realmente ele ia precisar de uma ajuda, tá? E aí eu tenho algumas pessoas próximas, alguns profissionais que eu possa contar, né, que eu já deixo em stand-by caso eu precise. Por quê? Quando você vai trabalhar com profissional, com psicólogo, nessa parte do desapego, você tem que saber avaliar se é um simples desapego, tá? Ou se o cliente ele tem essa parte de... Como é que eu vou... Fugiu a palavra. Essa parte de acumulador. Acumulador, isso. Ele é acumulador. Tá? Você tem que saber identificar. Por que eu estou te falando isso? A parte de desapego, uma pessoa apegada, tá? Uma pessoa que tem muita coisa, é diferente de um acumulador. O acumulador, ele tem, além dos conflitos internos, é uma doença. Foi caracterizado uma doença. Quando eu trabalhei na área de saúde, eu trabalhei com 2 acumuladores, tá? Da região que eu atuava. E aí, um acumulador, você chegar na casa dele e não ter espaço para nada, porque ele tem de tudo. Até o teto de jornal. Tá? E aí você tem que saber identificar o que é um acumulador. E se for um acumulador, você tem que buscar ajuda. E hoje em dia tem personal organizer que é especialista em acumuladores. Eu não tenho esse nicho para mim hoje, tá? Por que eu não tenho esse nicho? Porque as 2 vezes que eu trabalhei, eu tenho muito apego em ajudar o outro. E isso não me faz bem. Então a gente tem que saber identificar para a gente também o que faz bem para a gente. Até que ponto você pode ajudar o outro. Então eu percebi que eu não consigo trabalhar com acumulador, tá? Então, por que isso? Porque você tem que fazer o acompanhamento com a psicóloga, o acompanhamento com o neuro, e entra a parte social, né? E dentro desse contexto da organização, geralmente você faz essa parte que você acabou de falar. Você tem algum profissional, geralmente as pessoas querem fazer superficial, achando que é um apego, um simples apego, né? E ele tem que desapegar de tudo, e não é. Tá? Então, tem que saber fazer essas 2 identificações. Então, esse cliente que eu fui acolher, eu percebi que ele era acumulador. E na hora do acolhimento, estava com uma outra PO e eu falei, né? Quando a gente, claro, desse eu falei, ó, é um acumulador, se for, vou direcionar para uma pessoa especialista, por tudo que ele tinha. E aí você vê que o apego se torna muito maior do que um simples que eu digo desapego, diferente de uma pessoa que é apegada. É um trabalho muito sério, a gente não pode... Um trabalho muito sério. Entra a parte de medicação, a parte médica. Então, assim, saber identificar até que ponto você pode ir como profissional. Sim. Porque às vezes a sua vontade de ajudar é tanta, mas de repente a frustração que vai ser, de repente você não conseguir, porque você às vezes não identificou e quer ir sozinha, vai ser muito maior. Então é bom você identificar isso, tá? Então, caso precise, até se você precisar, eu tenho pessoas para te auxiliar. Inclusive tem a Karine,
Ela é uma PO, fiz live com ela já, tem até o contato dela, ela é psicóloga. E ela trabalha muito bem essa parte de desapego e essa parte sentimental com o acumulador, tá? Então, é uma pessoa de referência que eu conheço para também estar trabalhando com isso. Super importante. Hoje em dia a gente pode trabalhar em parceria com essas colegas também de profissão, né, outras profissionais de organização, que têm isso tudo bem claro, né, tem essa experiência, tem esse conhecimento, porque a gente estuda muito, a gente vai se especializando, as pessoas vão se encontrando em seus nichos, né, de atuação e vão cada vez mais ali Exatamente. se atualizando. Então é super importante realmente ter contato com esse tipo de profissional que pode agregar, e não necessariamente um psiquiatra, enfim, né? Existem outros profissionais também que buscaram. Existem Isso, pessoas que são especialistas em luto, que já têm, né, essa experiência, tem todo esse conhecimento, trabalha só com aquilo, então ela tem um entendimento maior. Dá para fazer também em parceria, ó, pegar um cliente dessa forma, a gente chama a colega para trabalhar com a gente, porque realmente, para quem não tem tanta experiência, você tem uma possibilidade de entregar o seu melhor para o cliente, né? Não vai fazer uma coisa, se exatamente. arriscar, fazer uma coisa. Que nem esses dias eu estava falando com a Roberta Reis, ela é bibliotecária, não sei se você conhece a Roberta Reis, né? Já ouvi E falar. aí, então, uma certa vez eu peguei um projeto de biblioteca e eu nem tinha conhecido a Roberta ainda. Eu fiz parceria com uma outra colega minha, que também é bibliotecária, justamente para poder pegar aquele projeto. Por quê? Porque a gente tem que entender até onde a gente pode ir. Eu não recusei o Isso, projeto, mas eu convidei uma amiga minha para poder realizar aquele projeto juntamente comigo. Então, assim, a gente tem que entender até onde a gente pode ir e é possível fazer trabalhos, projetos em parceria com outros, né, que têm outras expertises, outros profissionais que estejam habilitados, devidamente habilitados para aquilo ali. Então, existem profissionais mais capacitados para aquilo ali. Você não precisa recusar, você pode chamar uma colega, né, vou chamar fulano, como a Karine, como a Manuela. Olha, eu estou passando por um processo, eu entendi, identifiquei que isso aqui realmente eu vou ter um pouco de dificuldade, então vou chamar alguém para me ajudar. Então, assim, é até bom que a gente vai crescendo umas com as outras, né? Eu com costumo dizer, certeza. eu aprendi muito com a Cláudia Cruz, eu gosto muito dela, e uma vez ela falou para mim assim: nós nos elevamos quando erguemos outras. Então, assim, não dá para a gente viver nessa profissão querendo só para gente. A gente sempre, quando está ajudando. A Manuela Exatamente. também tem muito disso, né? A gente tem essa mesma percepção. A gente sempre, quando está ajudando o outro, a gente também está crescendo. É sempre bom poder contribuir de alguma forma. A gente não pode guardar só para gente. Então, assim, graças a Deus, a gente vejo uma leva de profissionais aí que uns estão ajudando os outros. Evidentemente, como qualquer outra profissão, nós temos aí aquelas que não querem viver tanto assim, né? Nessa, como dizer, nesse Em espírito de equipe, harmonia. em harmonia, né? Com esse espírito de Isso, equipe. O que não é muito isso. legal, mas assim, enfim, cada É, um age da maneira que ele convém. Mas é exatamente. muito enriquecedor quando a gente se depara, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas assim, muito abençoadas no meu caminho, como você, como a Ai, dona Silvia, tantas obrigada. outras profissionais que eu tenho tido a oportunidade de conhecer e de conviver, que realmente tem acrescentado muito na minha vida. Sou muito grata a Deus por essas oportunidades que Deus tem me dado. Né? Deus sabe todas as coisas, então ele vai preparando pessoas assim certas para colocar no nosso caminho e a gente vai crescendo, ajudando uns aos outros. A gente sempre tem algo para acrescentar, então a gente não pode guardar só para a gente. Está precisando de ajuda? Eu vou te ajudar nisso, eu posso. Amanhã a história muda, é outra que está nos ajudando. Aconteceu um lance muito interessante outra vez com a Flávia. A Flávia, não sei se ela ainda está por aqui. E aí um dia eu entrei lá no grupo, no nosso grupo de mentoria da ARA, e aí eu fui pedir uma ajuda, sim, despretensiosamente, gente, quem pode me ajudar? Nem lembro o que que era. Alguma coisa me ajuda aqui, me ajuda alguém, quem sabe aqui, tal coisa, assim, sensado. E a Flávia imediatamente mandou uma mensagem para mim, diretamente para mim, o que você precisa isso e tal, me ajudou. Se foi no dia seguinte, foi no mesmo dia. Aconteceu o contrário. Ela colocou lá no grupo pedindo ajuda, e quando eu vi, porque às vezes a gente não vê também, né, no nosso dia a dia corrido, e não foi nem com a Isso, intenção. correria. É quando eu vi que era uma coisa que eu estava capacitada para ajudá-la, na mesma hora eu fui e respondi diretamente para ela e ajudei. Graças a Deus ela teve sucesso, ela estava. É muito ruim, né? Isso acontece muito, né, Manuela? E pra gente, dando ajuda Muito, aqui, uma ajuda ali, uma não ajuda muito. a outra, a gente cresce com isso. Isso Então, aí. assim, foi muito bom. Eu falei, nossa, eu ainda falei, pô, Roberto, muito obrigada. Eu falei, eu sou grata a Deus, porque eu tive a oportunidade de retribuir, né? No momento de sufoco, você me socorreu, e aí, logo em seguida, graças a Deus, eu pude socorrer ela também. Isso é muito bom. Então, é muito bom, nos traz paz, quando a gente consegue ajudar o outro. A gente, na vida, a gente precisa pensar dessa forma. Então, assim, que vocês consigam também gerar esse sentimento em vocês, de estar sempre umas ajudando as outras. A Sandrinha está chegando aqui agora. Seja muito bem-vinda, sinta-se acolhida por nós aqui, com certeza. Conte sempre com a gente.
A gente sempre está aqui disposto a ajudar e contribuir naquilo que realmente é possível. E se não é, a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Roberta, é o que eu costumo dizer, pessoas precisam de pessoas. A partir do momento que a sociedade, todo mundo começar a ter esse olhar, as coisas vão ser melhores. Sim. Né? Ninguém está sozinho. Quando a gente está num projeto, pensando duas, pensando três, pensando quatro, você sabe muito bem disso, as coisas mudam, as coisas fluem, e de repente o que eu planejei, você vem com uma visão muito melhor. É verdade. Entendeu? Então É eu costumo verdade. dizer isso, pessoas precisam de pessoas, é porque nem todo mundo ainda percebeu isso. É Que a verdade. partir do momento que perceber, as coisas vão ser muito mais simples. É verdade. Entendeu? Por que que eu não vou te ajudar? O que que eu vou ganhar e não te Verdade. ajudar? É verdade. E Então tem isso gente, faz muito sentido. com certeza. E para a vida, né? Tanto como na nossa atuação como profissional, como no nosso dia a dia, com a nossa família, com qualquer outra pessoa, a gente sempre não deixar o outro errar, né? Porque, vou deixar ele errar. Não pense assim. Exatamente. Se você pode falar, e eu penso o seguinte, se Deus está te mostrando que você percebeu que aquela pessoa está fazendo alguma coisa que ela poderia fazer melhor, mas ela não está vendo, você deixa, você vai carregar essa culpa, hein? Deus um dia vai cobrar de você. Pode ter certeza, porque a gente Exatamente. tem que ficar feliz e ver o outro sendo feliz, acertando também. Então, assim, essa questão toda do desapego, de sentimentos, de objetos, se você identificou, de repente, alguém na sua família, alguém do seu convívio social, que esteja com um pouco de dificuldade, manda esse vídeo depois para essa pessoa, quem sabe ela nos esclarece, abre a mente, ajuda, Isso contribui. É aí. uma forma de você ajudar, porque às vezes a gente falando, a pessoa não escuta a gente não tem muita Não credibilidade, não escuto. é verdade? Que você está ali, tem intimidade com a pessoa. Mas essa aqui é uma forma de você estar ajudando e contribuindo com essa evolução, né? Para que a pessoa venha realmente mudar o comportamento, venha ampliar sua mente. Então, sempre é possível a gente contribuir de alguma forma. E que seja Uma essa, dica, Roberta, uma dica, eu separei aqui uma listinha de dicas, mas uma vamos dica que eu lá. queria dar, muito importante, pegando o seu gancho, é que você também é importante você esperar o tempo do outro. Às vezes você mora com a pessoa na mesma casa, o seu lado está organizado, o dela não. Você tem que saber esperar o momento do outro. Saber entender. Uma hora vai acontecer. É, Entendeu? Ó, eu tive um projeto recente, fui organizar o armário de uma irmã. A outra estava super resistente. Que bobeira! Falou para ela, falou, a minha irmã falou que era bobeira. Quer dizer, quando ela viu e que ficou funcional, ela me ligou. Você pode vir aqui fazer o meu também? que máximo. E há quanto tempo a mãe e a irmã estavam esperando por esse momento? Eu Bacana. falei, não adianta ser de repente na hora que você acha que tem que ser, é na hora do outro. A sua organização, a sua felicidade, a sua praticidade, qualidade de vida vai começar a incomodar de alguma maneira, que ele está vendo que alguma coisa está mudando. Ele vai perceber. E uma hora. Obrigada, Sandra. E Tô vendo aqui. uma hora ele vai organizar. Isso é nítido, é notório, gente. E foi. Então, assim, saiba também entender essa diferença do tempo um do outro. Isso é muito importante. Muito bom. Quando um cliente às vezes procura a gente querendo um orçamento hoje, eu falei até acho que numa live, não sei se foi com a Flavinha, não sei se ela está aqui, ele me ligou hoje. Gente, eu já tive cliente de 5 meses depois, Caramba. voltando. Lembra aquele seu orçamento? Eu sei que às vezes a gente precisa sim de dinheiro. A gente tem conta para pagar, os boletos estão chegando como todo mundo. Só que eu entendi que nem tudo é financeiramente. E eu abandonei esse cliente que me procurou lá atrás? Não. Sempre mandando alguma coisa para ele, um bom dia, boa tarde, boa noite. Alguma coisa, um post, criando um vínculo. E aí a gente volta naquilo que foi falado no início. É um atendimento humanizado, cria vínculo, cria conexão, não perde as pessoas, não descarte pessoas da sua vida.
que de repente essas pessoas vão voltar e vão te ajudar no momento que você nem imagina. Verdade. Porque isso já aconteceu comigo. Verdade. E acontece. Então, nessa parte de desapego também é assim. E às vezes você vai encontrar um cliente muito resistente, que mesmo você trabalhando e conversando com ele tudo que eu citei aqui, ele não vai querer desapegar. E tá tudo bem, também. Não se culpe, não se cobre. Você fez o seu melhor. Verdade. Você entregou o seu melhor. Você explicou, você passou todas as orientações, você fez todo um trabalho com ele. Mas não é você, é ele que ainda não está pronto para aquilo. Perfeito. Isso faz diferença. A partir do momento que você tem esse entendimento, a cobrança com o outro começa a desaparecer. E o trabalho fica mais leve. Perfeito. E a palavra desapego até se torna mais leve, vendo por esse lado. Verdade. Concordo com você. Malu, a gente está chegando aos 55 de segundo tempo. Que isso, nem falei, ainda tem muita coisa. A gente já chegando no final, porque às vezes a gente fica, né, sempre tão... É uma conversa, assim, tão saudável, tão bom, que agrega tanto valor que a gente realmente nem se percebe, né? Mas estamos aqui em 56 minutos, temos só mais 4 minutinhos. Vamos fazer as nossas considerações finais. Vamos lá. Vamos. Eu Pode queria falar. falar minhas dicas, mas eu vou Tá. mandar para você colocar no feed, lá embaixo, na Tá. legenda, tá? Tá. Gente, primeiro, tá? Eu quero agradecer por tudo, pelo convite, Roberta, tá? A parte do desapego, leve. Deixe ser leve, deixe fluir. Se planeje, se organize para esse momento. Um pouquinho todo dia. Não abra o armário agora e tire tudo, não. Um pouquinho todo dia, tá? Tá com dificuldade? Coloca na sua cabeça. 15 minutinhos todo dia. Vou dar uma revisada. O que eu posso tirar que não está agregando mais valor para minha vida? Né? Pensa sempre por isso. Quem eu posso ajudar com esse objeto? Isso faz diferença, tá? Precisando de ajuda, Roberta tá aqui, eu estou aqui, né, Roberta? A gente trabalha essa parte do desapego junto. Esse é o propósito, o trabalho da Personal Organizer, tá? Não esqueçam do atendimento humanizado. Acho que em tudo na nossa vida, não só na nossa profissão. Eu trouxe para a nossa profissão porque eu vi que essa parte estava muito, mas muito superficial. E a partir do momento que eu comecei a falar, eu recebi um feedback tremendo de profissionais que começaram a se identificar com a minha fala. E também por isso que eu estou aqui, porque se você também não se identificasse, você não estaria aqui. Com certeza. Né? Então, não esqueçam desse acolhimento. Pessoas precisam de pessoas. A gente está no momento que a gente precisa estar todos juntos na organização, na vida, na humanização e principalmente nessa parte que a gente colocou aqui. O tema aqui da live, apegada a sentimentos e objetos do passado, deixa lá, no passado. Apegue-se à vida hoje. Se você não está vivendo hoje, faça essa reflexão, tem algo de errado. Você está preso lá no passado. Você precisa viver o hoje. Isso é importante. Então é isso, Roberta, a minha mensagem final. Viva o hoje. E A é isso que Sandrinha a gente... fez até uns comentários aqui, Sandra. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Ela falou também sobre, né, ninguém está sozinho, é verdade. Concordo. Exatamente. Procura sim. Aqui, Claudinha. Ah, Claudinha, que bom ver você por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem, disparem o dedo nesse coraçãozinho aí para a gente ter esse feedback de vocês. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Estamos encerrando. E muito obrigada, Manuela, por ter aceitado mais uma vez estar aqui comigo. Eu tenho certeza que agregou muito, não só na minha vida. É sempre muito bom te ouvir, essa tua calmaria, essa paz que você traz pra gente. Enfim, é muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado também e tenham agregado na vida de vocês, assim como agregou na minha. Muito obrigada. Um beijo. Um adendo, Roberta. Não esqueçam de respirar. Beijos. Eu vou tirar comentários, deixa eu ver. Dá tempo. Vou tirar uma foto. Deixa eu ver se dá tempo. Tira comigo aí. Chega pra trás. Tá cortando a sua cabeça. Aí. Vai.
Foi, um beijo, obrigada. Obrigada a todo Tchau, mundo. Tchau. beijo.